Oi, meu povo! Se você não me conhece, meu nome é Ana, eu sou acadêmica de Medicina e de Gestão Hospitalar e hoje eu vou levar você comigo para um dia de ambulatório na dermatologia. Hoje é meu primeiro dia de ambulatório de dermato, da única rotação que nós temos de dermato em toda a faculdade. Essa única rotação acontece agora no quarto ano e depois a gente não roda novamente no internato em dermatologia. Então agora a primeira e última vez, ela normalmente é composta por 5 semanas, mas infelizmente para nós vai ser só 4, porque tem uma semana que vai cair no feriado, infelizmente. Então hoje nós vamos pro primeiro dia, confesso que eu tô bem animada, que eu tô bem feliz, justamente porque é uma área que me atrai muito, é a área que eu sempre quis seguir pra minha vida, que eu continuo querendo seguir pra minha vida, e por conta disso eu já trago alguma bagagem de conhecimento também, já que já me interessa há muito tempo. Então eu confesso que eu tô colocando bastante expectativa, mas eu acho que as minhas expectativas vão ser cumpridas. E é por isso que eu quero estar bem apresentável, então bora de arrume-se comigo. Então vamos começar pelo cabelo, que hoje acordou armado. Gente, meu cabelo é liso. E hoje ele acordou super armado, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Aí eu dei uma molhadinha nas partes dele que estavam mais armadas e decidi que eu vou enrolar, justamente pra ele não ficar tão grande assim, e aí quando a gente enrola dá uma bela disfarçada na sujeira. Eu lavei ontem, mas na sujeira dá uma disfarçada no frizz, então essa vai ser a tática de hoje. Já vou aproveitar e fazer um 2 em 1, porque vocês sempre perguntam como eu enrolo meu cabelo, e é com a chapinha. Hoje eu vou mostrar fazendo aqui, e depois a maquiagem deixo pra depois. Bora lá! Para fazer os cachos eu separo o cabelo em várias mechas, então tem que ser mechas bem fininhas porque eu tenho bastante cabelo. Posiciono a chapinha em cima da mecha e aí eu viro o meu punho, então quem vira não é só a chapinha ou o braço inteiro, mas é só o punho que vai virar e fazer com que o cacho fique bonitinho assim. E aí para durabilidade ser um pouquinho maior, eu normalmente enrolo com o dedo e não solto o cacho agora, deixo ele assim do jeito que saiu da chapinha. E aí repito isso no cabelo inteiro, sempre com mechas bem fininhas. Vocês vão ver que é muito mais prática do que jeito, vale a pena tentar. E eu gosto também de deixar a ponta um pouquinho mais solta, então eu não coloco ela até o final na chapinha, normalmente eu solto um pouquinho antes. O cabelo tá pronto, pra ser bem sincera, esse lado eu não gostei muito, mas esse aqui ficou bom, faz parte, eu gosto dele com a ponta mais lisa, assim. E bora lá agora pra maquiagem. Primeira coisa de tudo, protetor solar. Ninguém quer rugas, nem pintas, nem câncer, então vamos cobrir bem o braço também. Se tivesse colo exposto, ia cobrir bem aqui. E depois uma maquiagem bem básica, bem geralzona. Pra reclamar sobre os cabelos que estão nascendo aqui. Perdi muito cabelo por causa do Covid e agora eles estão nascendo de novo. Glória a Deus, mas aí, gente, olha isso, tá uma franja. Eu não aguento mais. Aparentemente tudo pronto. Agora eu vou almoçar. O estágio começa às 1h30, agora é 12h10. Vou almoçar e ainda terminar de arrumar algumas coisas pro estágio. Esse estágio tem como requisito algumas aulas que a gente tem que estudar com antecedência, principalmente de lesões elementares, que é como a gente descreve as lesões dermatológicas. E aí eu já assisti ontem uma aula, inclusive, com a preceptora do ambulatório, que é a doutora Patrícia, minha dermato, inclusive, lindíssima. Vou deixar até no card aqui pra vocês a aula dela, pra quem quiser assistir, que é uma aula excelente pra quem vai entrar na dermato ou rodar na dermato em algum estágio. Eu fiz um resuminho nas minhas notas pra conseguir lembrar, se precisar de alguma coisa também na hora do ambulatório, ter ali com facilidade. E agora, enquanto eu almoço, vou só dar uma lida pra relembrar algumas coisas que eu já estudei ontem. Eu queria ter um grampinho, uma presilhinha aqui pra amarrar o cabelo, mas não achei. Então eu prendi com o próprio cabelo. E aí chegando lá, provavelmente vou ter que amarrar isso aqui, porque não pode ficar tanto cabelo solto assim. E é isso, mas se eu prender agora estraga, então deixa eu prender lá.
faculdade mesmo, graças a Deus, pertinho de casa. Gente, esse ambulatório ele tem tudo de bom e de melhor. Ele é quarta, não interfere nada no começo e no fim da semana. Ele é à tarde, então não precisa acordar cedo pra vir. Ele é de dermato e ele é ainda dentro da faculdade, que é onde fica o ambulatório. Então, melhor ainda, porque é super pertinho. Em 10 minutos cheguei aqui. E agora bora. Bom, então quando a gente chegou no ambulatório, a gente ainda estava um pouco perdido, sem saber muito bem onde era a sala, já que era o primeiro dia. Depois encontrei algumas das minhas amigas e elas já me conduziram aonde seria o lugar de atendimento. E nós começamos a adiantar já os casos enquanto a doutora não chegava. Então nesse ambulatório funciona de uma forma um pouquinho diferente dos outros que nós estávamos acostumados, porque normalmente o paciente chegava, a gente atendia, o preceptor já atendia logo em seguida. Neste dermato, como é algo muito visível, é necessário a gente palpar a lesão, a gente olhar para a lesão, a doutora sempre recomenda que todos nós façamos a resolução dos casos juntos. Então a gente atende todo mundo e depois a gente vai chamando um por um junto com a doutora e todo mundo se reúne numa mesma sala pra gente solucionar o caso. O primeiro caso que a gente atendeu foi muito legal. Na realidade foi uma lição de vida e nem digo só na parte dermatológica. Foi o retorno de um paciente que tinha ceratose actínica, vou colocar uma imagem para vocês saberem o que era, só que já tinha sido resolvido, ele veio só para retorno mesmo, para avaliação e não tinha mais mancha nenhuma. Ele teve até que falar para nós onde estava localizada a lesão, porque a gente já não via mais nada. Fizemos toda a anamnese e também exame físico dermatológico, mas o que surpreendia nele não era isso, é porque ele era mudo. Então pensa, no começo a gente ficou até um pouco deslocado, porque como se comunicar com um paciente mudo, né? Como retirar uma história clínica de um paciente mudo. Mas nós conseguimos fazer muito bem uma leitura labial e também ele escrevia quando a gente não conseguia entender aquilo que ele estava falando. Ele acho que também nem sabia Libras porque ele era um recém-mudo. Na realidade foi uma história de vida, de superação aqui sim, que deixou todo mundo de queixo no chão. Ele tinha acabado de fazer 2 cirurgias, uma laringectomia e também uma cirurgia na língua por conta de um câncer que já estava bem evoluído e ele teve que retirar a língua e retirar uma parte da laringe. Então ele não falava mais nada, fazia 11 dias que ele tinha parado de falar. Eu cheguei a perguntar pra ele se ele estava muito abalado com isso, se ele gostava bastante de falar. Às vezes a pessoa é super tagarela, que nem eu, não sei se eu me adaptaria também. E ele tava super feliz, deu uma lição de vida em nós, mostrando que apesar dos pesares, o importante é que ele tinha vida, tinha saúde, que ele não estava exposto mais a nenhum risco de saúde. Enfim, gente, olha, foi lapadas na cara. Mas demos prosseguimento ao caso, mandamos ele embora, feliz e com um tratamento excelente na área dermatológica. O segundo caso foi de notalgia parestésica, que é uma doença que dá no nervo, então é um tratamento super complexo. Confesso que não é uma das doenças que eu tenho mais facilidade assim, em identificar. Inclusive eu nem conhecia antes do ambulatório. Era uma paciente com bastante coceira nas costas e uma mancha bem acastanhada, sabe? Então era bem característico dessa doença, mas que na realidade só reflete na dermatologia, porque a origem dela não é dermatológica, é neurológica. Então é um tratamento bem complexo que a gente tem que fazer, mas o paciente sofre muito, então precisa tratar. Depois atendemos também uma paciente idosa, bem branquinha, visivelmente italiana, a gente identificou isso, a doutora mostrou pra gente no dermatoscópio a presença do nevo rubi, que são manchas avermelhadinhas, bem características do povo que veio da Itália, inclusive eu tenho, que sou descendente de italiano, mas foi muito legal olhar pelo dermatoscópio. Não, ele é de descolar. Já consegui, amiga, colocar. Eu só preciso saber ligar a luz. O quarto caso foi um paciente que veio com uma psoríase bem caracterizada, gente, muito bem caracterizada. Eu queria poder colocar as fotos aqui, eu estou com as fotos no meu celular, mas não vou colocar em respeito ao paciente. Mas ele já tinha esse diagnóstico há bastante tempo, já tinha feito alguns tratamentos e ele falava que sempre recidivava. O mais interessante é que a história clínica dele era bem de livro, assim, sabe aquela coisa que você vê o que tá escrito no livro é o que o paciente tem. Foi muito
muito legal. Ele falava que a psoríase sempre recidivava quando ele estava bem estressado, recidivava muito no calor, e que quando ele melhorava hábitos de vida, quando ele ia fazer exercício físico, melhorava bastante. Então foi um caso muito legal, e além de tudo ele tinha um sinal na unha de psoríase super característico de livro, que tem algumas ondulações assim. Vou ver se eu acho uma imagem pra colocar aqui pra vocês também. É quase um sinal patognomônico, isso se não for, não tenho certeza, mas que completava esse caso clínico e fazia ele ficar super interessante. O tratamento é com corticoide, a gente precisou dar corticoide de doses mais altas pra ele. Ele tinha lesões bem características, eritema descamativas em mãos, cotovelos e joelhos. E o último caso eu diria que foi o mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil da manhã, porque era um paciente extremamente resistente, uma paciente bastante resistente ao tratamento, bastante resistente ao atendimento. É claro que ali a gente está fazendo um serviço de atendimento acadêmico, né? Então tem um médico acompanhando, mas todo o caso clínico é relatado por nós. Era uma paciente que já estava um pouco cansada de ter que repetir a história clínica cada vez que ela vai lá. Eu diria que ela não foi tão receptiva ao nosso atendimento, mas a doutora conversou com ela, o caso foi resolvido super bem. Era uma paciente que tinha feito uso de Rocutan, já tinha terminado o tratamento para acne, mas o Rocutan ele sensibiliza a pele em inúmeros sentidos. Ele pode gerar dermatite atópica, ele pode gerar rosácea, ele pode gerar melasma. E nessa paciente tinha gerado um melasma e possivelmente uma rosácea também. E aí ela já estava tratando o melasma, mas ela não estava vendo a diferença, por isso ela estava estressada. Mas depois que a doutora apresentou para ela o antes e o depois, mostrou como estava, como ainda pode ficar, ela se tranquilizou e decidiu continuar o tratamento para melasma. No fim de tudo, a gente discutiu um pouquinho os casos e também se apresentou para a doutora, já que era a primeira vez que a gente estava ali atendendo no ambulatório de dermato. E depois encerramos o nosso expediente. Ó, que lindo, cara! Zerado! Ambulatório encerrado. Gente, que delícia! Ai, amei. O look completo, que não deu pra mostrar antes. Gente, tava engraçado que eu tava igualzinha a preceptora. Mesmo tom de blusa, as minhas amigas até comentaram. Mesmo tom de esmalte, calça preta. Foi engraçado. Mas enfim, esse foi o look bem simples, porém tudo que a gente precisa, bonitinho, arrumado, apresentável. Foi um dia delicioso, delicioso. Eu amei, foi muito agradável, muito gostoso, uma coisa que eu gosto muito de estudar. Fiz várias anotações, tirei várias fotos. Fiquei muito feliz em finalmente estar podendo entrar um pouquinho nessa área que me agrada tanto. Logo mais a gente vai iniciar o módulo de dermato na faculdade, então a gente vai estudar bastante sobre isso. E ao mesmo tempo a gente vai estar rodando ainda no ambulatório de dermato, então vai dar para associar bastante os conhecimentos. Então a tendência aqui é só melhorar. E eu confesso que eu tô cada dia mais feliz e mais certa de que essa é a especialidade que eu quero levar pra minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse dia tanto quanto eu. Difícil, mas não impossível. Se você curtiu, deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram pra acompanhar... Oh, meu Deus. E me segue lá no Instagram pra... Nossa, a dicção tá osso. Me segue lá no Instagram pra acompanhar mais de pertinho a minha rotina e o meu dia a dia. E também comenta aqui embaixo se você gosta de vídeos como esse pra eu saber e poder fazer mais. Um beijo e até a próxima.